Capítulo 4. Porque o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra seus sucessores após a morte dele. Consideradas as dificuldades que devem ser enfrentadas para a conservação de um Estado recém-conquistado, alguém poderia ficar pasmo ante o fato de que, tendo se tornado senhor da Ásia em poucos anos, não apenas havia terminado sua ocupação, Alexandre Magno veio a morrer, a despeito de parecer razoável que todo aquele Estado devesse rebelar-se. Seus sucessores o conservaram e, para tanto, não encontraram outra dificuldade senão aquela que, por ambição pessoal, nasceu entre eles mesmos. Argumento: o principado de que se conserva a memória tem sido governado de duas formas diversas, ou por um príncipe, sendo todos os demais servos que, como ministros por graça e concessão sua, ajudam a governar o Estado, ou por um príncipe por barões, os quais, não por graça do Senhor, mas por antiguidade de sangue, têm aquele grau de ministros. Estes barões têm estados e súditos próprios que os reconhecem por senhores, e a eles dedicam natural afeição. Os estados que são governados por um príncipe e servos têm aquele com maior autoridade, porque em toda a sua província não existe alguém reconhecido como chefe senão ele, e se os súditos obedecem a algum outro, fazem em razão de sua posição de ministro e oficial, não lhe dedicando menor amor. Os exemplos dessas duas espécies de governo são, nos nossos tempos, o turco e o rei de França. Toda a monarquia do turco é dirigida por um senhor. Os outros são seus servos, dividindo seu reino em sanjaks, para aí manda diversos administradores e os muda e varia de acordo com sua própria vontade. Mas o rei de França está em meio a uma multidão de antigos senhores que, nessa qualidade, são reconhecidos pelos seus súditos por eles amados. Tem as suas preeminências e não pode o rei privá-los das mesmas sem perigo para si próprio. Quem tiver em mira, pois, um e outro desses governos, encontrará dificuldades para conquistar o Estado turco, mas, vencido que seja este, encontrará grande facilidade para conservá-lo. Ao contrário, encontrar-se-á em todos os sentidos maior facilidade para ocupar o Estado de França, mas grande dificuldade para mantê-lo. As razões da dificuldade em ocupar o reino do turco decorrem de não poder o atacante ser chamado por príncipes daquele reino, nem esperar, com a rebelião dos que rodeiam o soberano, poder ter facilitado a sua empresa. É o que resulta das razões referidas. Porque, sendo todos escravos e obrigados, são mais dificilmente corruptíveis, e quando fossem subornados, pouco de útil poder-se-ia esperar, visto não serem eles capazes de arrastar o povo atrás de si, pelos motivos já mencionados. Logo, se alguém assaltar o Estado turco, deve pensar que irá encontrá-lo todo unido, convindo contar mais com suas próprias forças que com as desordens dos outros. Mas, vencido que seja, uma vez desbaratado em batalha campal de modo que não possa refazer os exércitos, não se deve recear outra coisa senão a dinastia do príncipe. Uma vez extinta esta, ninguém mais resta que deva ser temido, já que os demais não gozam de prestígio junto ao povo. E como vencedor deste nada podia esperar antes da vitória, depois dela não deve receá-lo. O contrário ocorre nos reinos como o de França, porque com facilidade podes invadi-lo em obtendo o apoio de algum barão do reino, pois que sempre se encontram descontentes e os que desejam fazer inovações. Estes, pelas razões referidas, podem abrir o acesso àquele estado e facilitar a vitória. Esta, depois, se desejares manter-te, arrasta atrás de si infinitas dificuldades, seja com aqueles que te ajudaram, seja com os que oprimiste. Não é bastante extinguir a estirpe do príncipe, pois permanecem aqueles senhores que se tornam chefes das novas revoluções, não podendo nem contentá-los nem exterminá-los, perde aquele estado tão logo surge a oportunidade. Ora, se for considerado de que natureza era o governo de Dário, se o encontrará semelhante ao reino do turco. Para Alexandre foi necessário primeiro encurralá-lo e desbaratá-lo em batalha campal, sendo que, depois da vitória, estando morto Dário, aquele estado tornou-se seguro para Alexandre pelas razões acima expostas. Seus sucessores, se tivessem sido unidos, poderiam tê-lo gozado tranquilamente, pois ali não surgiram outros tumultos que não os por eles próprios provocados. Mas quanto aos estados organizados como o da França, é impossível possuí-los com tanta tranquilidade. Dessa circunstância que nasceram as frequentes rebeliões da Espanha, da França e da Grécia contra os romanos, em decorrência do grande número de principados que havia naqueles estados por todo o tempo em que perdurou a sua memória, os romanos estiveram inseguros na posse daqueles domínios. Mas extinta a lembrança dos principados, com o poder e a constância de sua autoridade, os romanos tornaram-se dominadores seguros. Puderam eles, também,
combatendo mais tarde em lutas internas, arrastar cada facção para o seu lado, parte daquelas províncias, segundo a autoridade que havia adquirido junto a elas. E essas províncias, por não mais existir o sangue de seus antigos senhores, não reconheciam senão a soberania dos romanos. Consideradas, pois, todas estas coisas, ninguém se maravilhará da facilidade que Alexandre encontrou para conservar o estado da Ásia, e das dificuldades que foram arrostadas pelos outros para manterem o conquistado, como Pirro e muitos outros. Isso não resultou da muita ou da pouca virtude do vencedor, mas sim da diversidade de forma do objeto da conquista.